Você já ouviu falar em invasão biológica? Espécies que cruzam oceanos, continentes e chegam a novos ambientes, mudando completamente o equilíbrio ecológico? Elas podem ser plantas, animais, fungos e outros micro-organismos. Mas o que acontece quando a espécie sai do seu habitat natural e começa a dominar outro? É sobre isso que vamos falar hoje. Para começar, temos que explicar alguns conceitos que rodeiam as espécies. Espécies nativas, sendo toda espécie originária daquela região e que tem sua dispersão realizada de forma naturalmente. Já as espécies exóticas é toda espécie introduzida de forma intencional ou acidentalmente pelo homem, fora da sua área de distribuição natural. Passando para suas subdivisões de exótica, a naturalizada é toda aquela espécie capaz de dispersar apenas no local que ela foi introduzida. Porém, as espécies exóticas invasoras é toda espécie capaz de dispersar além do seu local de introdução, causando problemas no ecossistema. Agora, depois de passar todos esses conceitos, iremos falar um pouco sobre a história da invasão biológica. A invasão biológica não é uma coisa recente. Bem, as próprias espécies têm a capacidade de migrar e se locomover, mas com os seres humanos, a ação antrópica, como as viagens, possibilitaram maior transporte dessas espécies. Desde os momentos mais antigos, já haviam, por exemplo, transporte por carroças, troca de mercadorias por barcos, caravelas. A chance de uma espécie ser levada para diferentes regiões do mundo aumentou. Outro fator relevante é de que muitas espécies que hoje são reconhecidas como exóticas invasoras fazem parte da cultura histórica do país. Além da cultura econômica, por exemplo, os jegues e burros fizeram parte da construção no sentido figurado e literal de muitas cidades, do descobrimento do Brasil adentro. Então, seria difícil tirar esses animais sem que houvesse comoção, dúvida por parte da população comum. Indo mais a fundo do tema, agora iremos falar um pouco dos impactos ecológicos. Quando uma espécie invasora se estabelece naquela área, ela pode competir por alimento e espaço, predar espécies nativas e alterar processos ecológicos, como a polinização, dispersão de sementes e o fluxo de nutrientes. Esses são um dos motivos da invasão biológica ser tão perigosa e necessitar de mais uma atenção. Um dos problemas citados foi a alteração do processo de polinização. A leucena, por exemplo, consegue servir aos pássaros grandes quantidades de alimento, pois ela produz muitos frutos e também lugares para a nidificação dos seus ninhos. Esses animais deixam de dispersar e polinizar outras áreas porque uma única espécie oferece tudo o que eles precisam. Então, não há necessidade dessas aves saírem para procurar outras áreas, sendo que aquela árvore já oferece tudo que ele necessita. Outro exemplo é o nim, que é uma árvore exótica invasora muito utilizada nos projetos de arborização, pelo fato dela ter um crescimento acelerado. Mas ela consegue se espalhar sozinha e seu pólen causa intoxicação em abelhas e outros insetos polinizadores, colocando em risco essas espécies nativas de abelhas e podendo interferir na polinização. Outra espécie exótica invasora, bastante comum e conhecida, é a jaqueira. Ela é uma espécie que consegue invadir vários ambientes. Ela foi trazida para um fim de alimentação durante o momento da colonização do Brasil. Elas conseguem invadir ambientes preservados e conservados. Seus frutos são ingeridos por mamíferos e assim dispersados. Mas a jaqueira consegue fornecer renda, algumas vezes rendas complementares e outras fazem parte da renda integral de famílias. E como ficaria nossa intervenção? Bom, você retiraria o ganha-pão de uma família? É esse tipo de debate que temos que ter ao falar de exóticas invasoras. Muitas são fontes de renda
e ajudam muitas pessoas. Outro exemplo controverso são os gatos. Você sabia que os gatos não são do Brasil? Animais de estimação que são de grande ajuda, como apoio de suporte emocional, mas conseguem causar muitos estragos ao predar e matar pássaros, répteis, invertebrados nativos. E qual seria a proposta para esses pets? E por fim, as invasões biológicas são uma das principais causas da perda de biodiversidade no planeta. Mas propor ideias e soluções para a invasão biológica é uma tarefa nada fácil. É necessário ter responsabilidade, oferecer alternativas, porque em muitos casos essas espécies estão atrelaçadas ao fator material, o sustento das pessoas, apego e suporte emocional. Peças importantes para a cultura local ou nacional. Então, precisa-se lidar com muita cautela para essas questões, ao mesmo passo que temos que agir para proteger a biodiversidade e a nossa existência.